Olá, TPmiga! No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma falha muito comum que a grande maioria das mulheres cometem e que torna a sua vida um caos na TPM. E se você quiser saber o que fazer para não cometer mais essa falha, fica comigo nesse vídeo até o final. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a conquistar uma TPM sem caos. Vamos lá! Bom, você já deve ter notado que a sua produtividade ela varia de uma semana para outra, não já? Isso acontece porque as nossas energias e habilidades variam ao longo do ciclo menstrual de acordo com um certo padrão. Eu trouxe um gráfico aqui para te explicar um pouquinho como que isso funciona. Vamos lá, tá dando para ver aí? Vamos lá então. Ops, agora. Tá? Então, ó, nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo menstrual: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E, como eu falei, as nossas energias e habilidades variam aí quando a gente passa de uma fase para outra, tá? Então, ó, quando a gente está saindo aqui da fase menstrual, indo em direção à fase ovulatória, é um momento de expansão do ciclo, né? Então, é um momento voltado aqui, ó, para fora. A gente está com o olhar voltado para fora. E quando a gente sai da fase ovulatória e vem em direção à fase menstrual, é um momento de contração, né? Então, é um movimento para dentro, para o interior. A gente está olhando mais para dentro, para o que está gritando, né, dentro da gente, tá? Essa é uma primeira diferença. A segunda diferença é que existem fases passivas e ativas do ciclo. Então, a fase pré-ovulatória e a pré-menstrual são fases ativas do ciclo. Ativas no sentido de que elas pedem um certo movimento, né? Só que com essa diferença aí que eu falei. A pré-ovulatória, ela pede um movimento voltado para fora mesmo, né? Então, esse movimento de agir, de entrar em ação, de colocar 1000 projetos no mundo, de fazer um monte de coisa, né? E a pré-menstrual é um movimento interno. Então, é aquela coisa que borbulha dentro da gente, aquela urgência por uma mudança, aquela necessidade de mudança, de transformação, né? De mudar aquilo que não está legal na nossa vida, tá? Então, são fases ativas do ciclo. E a ovulatória e a menstrual são fases passivas do ciclo. Então, a gente entra mais nesse fluir, né, da vida, deixa aí as coisas mais acontecerem como são, mas com essa mesma diferença, né? Sendo a ovulatória uma passiva voltada para fora e a menstrual uma passiva voltada para dentro. Beleza? Então, se você ainda não consegue notar essa diferença em todas as fases, tá tudo bem, tá? Eu vou te explicar o que você precisa fazer para alcançar isso. Mas eu tenho certeza que você já percebeu que quando chega a TPM, você tem menos disposição, você fica mais irritada, mais frustrada, mais intolerante. Isso aí eu sei que você já percebeu, porque porque a gente ouve falar sobre isso, né, há muito tempo. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, você estar consciente que existem essas diferenças, tá? Esse é o primeiro passo para você conquistar uma TPM sem caos, porque a gente não consegue mudar o que a gente não está consciente, né? Então, agora você já sabe que ocorrem mudanças aí ao longo das 4 fases do ciclo menstrual, beleza? Mas o que acontece? Embora exista, né, esse padrão, a verdade é que cada mulher é única e experiencia, vivencia o seu ciclo de forma única. Então, é muito importante você identificar o seu próprio ciclo de produtividade, identificar os seus próprios padrões, perceber como acontece para você em cada uma
dessas fases, tá? Só para você ter uma ideia, um ciclo é considerado normal, variando aí de 21 a 35 dias. Então, se você menstrua de 21 em 21 dias ou 35 em 35 dias e todo esse leque nesse meio aí é considerado um ciclo normal. Então, você imagina, se só o número de dias já muda, né? Imagina o que pode variar aí em como você vivencia cada uma dessas fases, beleza? Então, é importantíssimo você fazer a sua autoobservação. Como eu faço isso, Fernanda? Você precisa anotar diariamente sobre as suas energias físicas, mentais e emocionais, para você começar a entender. Primeiro, começar a ficar consciente. Opa, tem alguma coisa mudando aqui. E segundo, para você conseguir identificar os seus padrões. E para identificar os padrões, eu indico que você faça essa autoobservação por um período mínimo de 3 a 4 ciclos. Por quê? Porque às vezes acontece alguma situação ali no ciclo, né? Por exemplo, sei lá, você dormiu mal uma noite e aí no outro dia acordou muito cansada, mas não significa que aquele cansaço está associado necessariamente à fase do ciclo que você está, entendeu? Foi só uma situação específica daquele momento. Então, quando você faz por esse período, você consegue fazer essa diferenciação entre o que é padrão e o que foi algum acontecimento ali específico daquele ciclo. Beleza? Ok, então. E aí vamos lá, né? Aí já começam as desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo, não posso anotar, não consigo fazer. Vamos primeiro parar de desculpa, tá? 15 minutinhos por dia é suficiente para você fazer a sua autoobservação. Se você ainda acha que 15 minutos por dia é muito tempo para você dedicar a você mesma, pensa o seguinte: você não precisa fazer um diário, sabe? Especificar tudo naquele dia. Não, você precisa estar consciente ali das suas mudanças. Então, você pode, por exemplo, escrever algumas palavras que representam aquele dia, nos dias mais corridos, tá? Ou você pode, sei lá, teve uma semana muito cheia, você pode juntar os 3 últimos dias e pensar, né? Escrever, anotar ali como estavam suas energias nesses 3 últimos dias. Então, a melhor solução é aquela que funciona para você, tá? Não deixa de fazer a sua autoobservação por causa disso, beleza? Entende aí qual é o formato que funciona para você e começa hoje a anotar sobre as suas variações de energias, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho no que muda fisicamente de uma fase para outra, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Em geral, a fase pré-ovulatória, essa fase que começa ali mais ou menos uns 6, 7 dias, né, depois da menstruação, depende muito, como eu falei, de cada ciclo, mas em média é isso aí, tá? Essa fase, ela costuma ser caracterizada por uma maior disposição física, né? Então a gente está com a energia renovada, a gente sente menos sono, né? Muitas mulheres sentem mais disposição sexual, mais erotismo. Então é uma fase aí de renovação, né? E é por isso que muita gente costuma dizer que essa fase é a mais, aspas, produtiva do ciclo. A gente fala isso porque ainda existe essa associação de produtividade a realizar tarefas, né? A disposição de realizar tarefas. Mas você vai perceber que não é esse conceito que eu defendo por aqui, então eu não entendo que essa é a fase mais produtiva do ciclo. Na verdade, eu entendo que todas as fases são produtivas, desde que a gente compreenda as habilidades daquela fase e use elas a nosso favor, né? Mas no senso comum ainda é vista como uma fase mais produtiva do ciclo, porque a gente tem mais energia, mais disposição, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, entende? Então, fisicamente, é isso que acontece, tá? A gente tem também facilidade para mudança de hábitos, né? Então, é uma fase excelente aí
para iniciar novos hábitos, beleza? Se você está aí querendo voltar a fazer exercício, então querendo voltar a ter uma alimentação mais saudável, então é uma fase que a gente tem mais facilidade para isso, né? E é essa energia de ação, de entrar em ação mesmo, de fazer coisas, beleza? Quando a gente vai entrando na fase ovulatória, o que acontece fisicamente? Enquanto na pré-ovulatória ainda existe um pouco um foco maior na gente, né? Nas nossas necessidades, no que é importante para a gente, na ovulatória a gente começa a olhar mais para o outro, né? Existe esse senso maior de comunidade na fase ovulatória. Então, existe uma disposição maior para qualquer tipo de contato físico, né? De você estar com outras pessoas, tá? Muitas mulheres experimentam o aumento da libido, né? Afinal, essa é a fase aí que o nosso óvulo está sendo liberado, né? Então, é o nosso período fértil, é bem comum as mulheres experimentarem esse aumento da libido, aumenta o metabolismo do corpo, tá? E algumas mulheres percebem um pouco de redução de energia física, tá? Comigo acontece assim, algumas alunas minhas já relataram que percebem um pouquinho aí de redução de energia física na fase ovulatória, tá? Passando para a fase pré-menstrual, aí começa, né, esse movimento de baixa de disposição física. Então, baixa no vigor físico, diminuição do ritmo mesmo, né? Então, a gente faz as coisas mais devagar mesmo, a gente tem mais cansaço, mais sono, né? Esse é o período do ciclo em que aumenta a produção de progesterona, que é um hormônio sedativo, então é normal sentir mais sono, menos disposição sexual, embora não seja regra, tá? Já tive alunas que dizem que tem mais disposição na fase pré-menstrual. E essa necessidade que a gente tem aí de comer doce, né? Que aparece aí durante a fase pré-menstrual. Beleza? E na menstrual, mais baixa ainda no vigor físico, muitas mulheres ainda experienciam muitos sintomas físicos incômodos, né? Cólica, dor, inchaço, enfim. Continua essa diminuição no ritmo, a gente está mais desacelerada mesmo naturalmente, uma maior necessidade de descanso e uma energia sexual mais carinhosa ali, né? Mais amorosa, beleza? Então, de uma forma geral, é isso que muda fisicamente de uma fase para outra, tá? Ah, Fernanda, beleza. Entendi como é que muda de uma forma geral, mas como que eu faço para entender as minhas mudanças? Ah, uma coisa importante que eu não falei, né? Que em algumas fases é bem mais fácil de ver, né? Mas o próprio muco vaginal, você observar o que está acontecendo com esse muco, né? Também ele varia, você vai perceber que ele varia aí de uma fase para outra, tá? Então, se você não sabe o que observar, né? Para compreender realmente as mudanças físicas que acontecem no seu próprio ciclo, já pega papel e caneta aí, que eu trouxe algumas perguntinhas para você se fazer, tá? Então, nesse processo de autoobservação, é muito importante você se fazer algumas perguntas. Então, eu trouxe algumas perguntas relacionadas às energias físicas somente, tá? Lembra aí que eu falei da importância de você observar energias físicas, mentais e emocionais. Mas aqui, nesse vídeo de hoje, a gente está focando nas energias físicas. Então, o que você vai se perguntar? Anota aí, hein? Pega aí papelzinho e caneta para anotar. Vamos lá. Você vai se perguntar, eu estou com disposição física ou eu estou me sentindo mais cansada? Né? Como é que eu estou aí? Como é que eu percebo essa minha disposição para realizar tarefas? Eu consigo dormir com facilidade ou eu tenho mais dificuldade, né? Eu fico mais ali ativa à noite ou não? Eu sinto sono ao longo do dia ou não? Eu percebo alguma mudança significativa, alguma mudança física significativa, tipo dor, né? Inchaço, eu tenho muitas dores no seio, né? Agora já diminuiu,
bastante, mas eu tinha bastante, assim, na TPM, por exemplo. Como está a minha sexualidade, né? Eu estou com mais libido, menos libido, é uma sexualidade mais erótica, sensual, ou é mais carinhosa, mais tranquilinha, né? Isso também varia aí ao longo do ciclo. Eu sinto desejo de comer algo específico, ou eu tenho aversão a algum tipo de comida, pode acontecer essa variação ao longo do ciclo também. Eu percebo mudanças na minha pele, no meu cabelo, aqui na minha pele fica bem mais oleosa na TPM, por exemplo, bem comum. O que eu falei também, como está o meu muco vaginal, né? Então, existe uma diferença aí do muco da fase ovulatória, depois quando aquele óvulo se desfaz, né? Fica uma secreção mais esbranquiçada. Enfim, o próprio sangue menstrual, né? Como é que ele está, se ele está mais coágulo, se ele está mais fluido, isso tudo é importante você observar, tá? Tenho facilidade para executar exercícios físicos ou não, né? Me sinto confortável com pessoas ao redor, então esse contato físico me deixa confortável ou não. Eu já percebi alguns momentos do ciclo que eu não fico muito confortável. Me sinto incomodada com esse toque, né? Com essa coisa física ou não. Prefiro me vestir com roupas mais confortáveis, tenho preferência por alguma cor, né? Eu já tive uma aluna que ela percebeu claramente que ela falou, ela falou que tinha o guarda-roupa bem dividido em dois, assim, que tinha uma metade do ciclo que ela queria mais coisa mais confortável, roupas assim que ela não aparecesse muito, e a outra metade era cheia de brilho, cheia de coisa, assim, que ela queria estar mais ela ficava mais confortável com o foco nela mesma, né? Então, isso também varia, beleza? Então, você saber os limites do seu próprio corpo em cada uma das fases do ciclo é extremamente importante, não só para você saber os tipos de atividade, né, que você tem mais facilidade em cada uma dessas fases, como também a quantidade de tarefas que você dá conta em cada uma delas, né, especialmente aí nessa TPM que rola uma diminuição dessa disposição. Beleza? Beleza, Fernanda. Tá falando bastante aí, mas não falou até agora qual é a falha. E aí, quer saber qual é a falha? Então, ó, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e conquistar aí a tão sonhada TPM sem caos. Beleza? Vamos lá. Que falha é essa que a grande maioria das mulheres comete e que torna a sua vida um caos na TPM? A falha é justamente não respeitar os limites do seu corpo em cada uma das fases do ciclo. Várias são as razões para isso, né? Muita gente não sabe, não está consciente dos limites do corpo, por isso é importante eu ter falado sobre tudo isso antes de chegar aqui para falar dessa falha. Então, pode ser não estar consciente, pode ser estar consciente, mas a rotina não permite que ela respeite, né, esses limites do corpo, tá? Vários podem ser os motivos, né? Tem gente que talvez o trabalho exija muito do corpo, né? Eu fico imaginando, às vezes, as professoras lá de dança, minha professora de balé, né? Que está ali o tempo inteiro dando aula, o trabalho exigindo do corpo, né? Então, às vezes, passa aí um pouco do limite, dependendo da fase, tá? Então, se o seu trabalho exige muito do seu corpo, né? É importante você pensar em alternativas para facilitar esse seu dia a dia. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Então, você precisa estar consciente do seguinte: diminuir o ritmo é essencial para você conquistar uma TPM sem caos, tá? Não só pelo seu corpo, pela saúde do seu corpo, esse respeito à necessidade maior de descanso,
a fazer as coisas com mais tranquilidade, num ritmo mais suave. Então, não só relacionado ao seu corpo, até o tipo de alimento que você come também, né? Mas também porque é essa diminuição de ritmo que te traz a oportunidade incrível de você ouvir a sua própria voz. Você vai perceber que não é à toa que a fase pré-menstrual, a TPM, é o momento do ciclo que o nosso crítico interior ele aflora. E se você continua no piloto automático, se você não reduz o ritmo, se você não faz pausas, você não consegue ouvir as mensagens importantes que ele tem para te falar sobre aquilo que você precisa mudar na sua vida ou em você mesmo. Beleza? Então, esse é o presente que o nosso ciclo nos dá todo mês, né? Que a natureza nos dá aí a cada ciclo. Beleza? Ok, o que fazer então, né? O que fazer então? Você precisa começar a planejar para diminuir o ritmo nessa fase. Então, você precisa estar consciente do seu ciclo de produtividade, fazer sua autoobservação, entender os seus padrões. Você precisa conhecer suas prioridades, ter clareza dos seus objetivos, do que é importante para você, entender o que priorizar a cada ciclo, né? A gente sabe que o nosso tempo é limitado, então a gente precisa pensar em todos os papéis que a gente representa e como ir equilibrando esses papéis ao longo dos ciclos. Então, você precisa conhecer também as suas prioridades e você precisa escolher respeitar o seu corpo, respeitar essas variações, respeitar os seus próprios limites, tá? Definindo aí metas que sejam realistas e que levem essas variações de energias ao longo do ciclo em consideração. Beleza? Então, esse é um pilar importantíssimo para você conquistar uma TPM sem caos. Escolher respeitar os limites do seu corpo em cada uma das fases do ciclo. Beleza? E aí, como eu falei, né? Se o seu trabalho não permite isso, né? Talvez você não tenha tanta flexibilidade, ou talvez o seu, como eu falei, o seu próprio trabalho exija muito do seu corpo. Você pode pensar em pequenas alternativas, entende? Não consigo tirar soneca ao longo do dia, mas eu consigo fazer uma pausa ali de alguns segundinhos para eu fazer uma respiração, né? Só essa respiração profunda aqui, ó. Ela já dá uma relaxada no seu corpo, já dá uma diminuída, uma desacelerada, né? Então, você consegue fazer isso aí. Agora, se você tem uma maior flexibilidade, uma maior liberdade, então se planeje para realmente deixar mais tempo aí na fase pré-menstrual para você dormir mais, descansar mais, tá? Fazer menos coisas. Procure fazer exercícios para liberar, né, essa frustração e esse estresse, mas lembra de fazer exercícios mais leves, sabe? Não vai nessa coisa de querer metas mais audaciosas nesse momento. Esse não é o momento para isso, mas busca exercícios mais suaves, mais leves, porque eles são benéficos, né, para diminuir esse estresse, soltar aí essa frustração, mas é importante que você não force tanto nesse momento. Inclusive, já vou avisando aqui que sexta-feira a gente tem uma live especial aqui com a professora de yoga Ana Ribeiro, tá? Ana Carolina Ribeiro, e ela vai trazer aqui exercícios de yoga focados em diminuir aí alguns sintomas da TPM para te ajudar a conquistar uma TPM sem causa. Então, ó, não perde, hein? Sexta-feira, ao vivo, a gente vai ter essa live aqui às 19 horas. Já fica atenta aí, beleza?
Então, seja mais flexível, seja mais amorosa com você mesma, com o seu corpo. Acontece muito isso também da gente sentir um desejo de comer comidas mais confortáveis, né? Eu chamo de comfort foods aí nessa fase. Então, se dá esse direito também, né? Eu lembro que teve uma cliente do grupo de desafios que ela disse que estava fazendo uma dieta com uma nutricionista e ela acabou conversando com a nutricionista que realmente na TPM não dava para ser tão rígido, né? E aí a nutricionista liberou algumas coisas ainda saudáveis, mas deu uma liberada mais na dieta. Então tá tudo bem você quebrar a dieta nesse momento. Você vai ver que o seu corpo normalmente requer menos comida aí na fase menstrual. E também na fase pré-ovulatória, sua motivação para continuar, para dar continuidade a essa dieta, ela é renovada. Então, não seja tão rígida com você mesma nessa fase, tá? Seja amiga da sua TPM. Lembra sempre, sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha com uma amiga sua, né? Para ela entender o que ela precisa fazer para ela conquistar essa tão sonhada TPM sem caos. Me ajuda aí a criar uma comunidade de mulheres amigas da TPM, tá bom? Um beijo enorme e até breve. Quinta-feira temos live e sexta-feira live especial. Eu te vejo aqui, tá bom? Beijo!